Agora para a análise, nesta edição da noite, com José Gomes Ferreira, da SIC, e Ricardo Batista Leite, médico e deputado do PSD. Boa noite, meus senhores, sejam muito bem-vindos. Ricardo Batista Leite, eu começo por si, já conhecemos os moldes exatos deste novo confinamento geral. Perante os números, era a única forma de travar esta escalada da pandemia? Muito boa noite, Patrícia. Boa noite, José Gomes Ferreira. Nós estamos numa situação, eu diria, preocupante e triste, porque o país chegou a uma situação em que está entre a espada e o precipício. Não tem outra hipótese que não ter medidas extremadas neste momento para conseguir travar esta pandemia. Porque chegamos a um ponto em que as medidas que vão ser implementadas e que vão ter início meia-noite de amanhã, portanto, na sexta-feira, em termos práticos, na realidade não vão ter efeito prático no mês de janeiro. É importante que as pessoas percebam isto. E estou a dizer isto porque vamos assistir nos hospitais uma situação sem precedentes no Serviço Nacional de Saúde. Uma pressão de qual não há memória. Olhando para as projeções, nós temos basicamente duas projeções feitas em Portugal. Uma apresentada na reunião do Infarmed pelo Manuel Carmo Gomes e outra publicada hoje pela Universidade Nova, pela Nova IMS, em parceria com a Cotec. Nos cenários apresentados, no final do mês, mesmo com todas as medidas que estamos a implementar, podemos ter entre 8 a 14 mil casos diários na mesma, poderemos atingir entre 700 a 900 doentes em cuidados intensivos, e recordo que Portugal tem, juntando a capacidade pública e privada, não mais de 1.200, 1.250 camas de cuidados intensivos, portanto estamos a falar de cerca de 80% da capacidade esgotada, e podendo ultrapassar a barreira dos 10 mil e eventualmente dos 12 mil mortes por Covid-19. E isto significa, inevitavelmente, olhando para além da Covid, efeitos devastadores nas outras doenças que, inevitavelmente, também ficam para trás. E estou a focar-me apenas na vertente sanitária, já para não falar naquilo que certamente o José Gomes Ferreira irá entrar na questão económica. Irá falar da parte económica. Agora, aquilo que nós temos de refletir, neste momento, parece-me, dois ângulos. Primeiro, em relação a estas medidas. Chegamos aqui, creio que é consensual, que se falhou na preparação do outono e inverno, devia-se ter evitado, como, por exemplo, a Dinamarca, que é como nós, que tem uma fronteira... Mas dá a entender que este confinamento não é suficiente? A questão não é essa. A questão é este confinamento vai conseguir travar a pandemia a seu tempo. Vai demorar tempo, vai demorar largas semanas para o conseguir. No mínimo 4, 6, eventualmente 8 semanas. E a pergunta que se faz é: há maior benefício em acelerar a diminuição de casos para uma situação controlável, ou há um benefício em deixar arrastar a situação? É que aquilo que foi apresentado na reunião do Infarmed é que nas últimas semanas, desde dezembro, houve um crescimento exponencial de casos entre os 20 e os 29 e entre os 10 e os 19. Ora, nós estamos a falar em ensino universitário, estamos a falar em ensino secundário. E aquilo que me parece é que, face às consequências económicas das decisões tão gravosas que foram tomadas, poderá ter sido pouco prudente não se ter avançado por aí. Mas mais do que isto, é fundamental começar-se a preparar desde hoje a mudança de estratégia que permite que, quando levantarmos as medidas de confinamento, não haja uma nova subida de casos. E já vamos olhar concretamente para essa estratégia e para a questão das escolas também. Para já, José Gomes Ferreira, o Governo sempre defendeu que o país não aguentaria um novo confinamento. Na sexta-feira ele aí estará. Este novo confinamento vai custar uma nova queda da economia? Isso é inevitável, é incontornável, vai custar uma nova queda da economia. Deixa-me dizer que eu nunca direi que é errado um novo confinamento, tal como não disse da primeira vez. É uma questão de clareza e de princípio para os espectadores perceberem. Mas também gosto de acrescentar a esta frase, é preciso pensar nos vários aspectos de um confinamento e pensar de um ponto de vista crítico pela positiva e pela negativa, se for o caso. O Primeiro-Ministro disse, de facto, que o país não aguentaria o novo confinamento. Teve o cuidado, enfim, ele é um político habilidoso, teve o cuidado de dizer, logo na altura, ou até antes, ele disse-o antes, que se fosse preciso, voltava atrás sem vergonha, sem ser russo. E como esta frase serve para ele voltar atrás, situou outra e acrescentou logo esta. Portanto, do ponto de vista político, não acho que haja criticismo a fazer porque a situação é dramática.
A decisão política está tomada, a situação sanitária é dramática. Agora, isto representa uma bomba relógio, uma bomba atómica na restauração, que já arrebentou uma, vai arrebentar outra. E um ano, que foi o ano de 2020, começou por ser afetado num trimestre. É preciso vermos este ciclo económico dentro de um ano. Começou por ser afetado no primeiro trimestre, depois passou para o segundo. Claro que o verão não começou, sobretudo o ano turístico, que representa uma grande percentagem do PIB, e os serviços associados, 10% a 12% pelo menos, não começou como devia ser. O ano turístico perdeu-se também. Resultado, chegámos ao fim do ano, menos 10% do PIB. Aliás, há uma ligeira diferença nos números entre o Governo e a Moody's. Um diz 9%, outro diz 9,5%, outro diz 8,5%, mas anda nos 9%, 10%. Pronto. Agora, olhamos para este ano e o que é que nós vemos? O primeiro trimestre é fundamental para relançar atividades económicas. Estamos a meio do primeiro mês e já estamos a confinar. Eu volto a dizer, do ponto de vista sanitário, não ponho em causa, não me cabe a mim, não sou especialista. Mas é preciso pensar nas consequências e falar claramente agora, porque nós vamos todos ter que pagar esta conta. Até o dinheiro que se diz que vem absolutamente sem precisar de ser repago, até esse dinheiro, na verdade, tem que ser repago nas próximas gerações. Esse dinheiro é emitido a nível europeu e está previsto que tem que ser repago. Mas mais próximo de nós no tempo... Esse preço a pagar, Zé, que tu referias, depende do quê? Da dimensão, da dureza também e da duração destas medidas? Eu ia precisamente classificar ou tentar antever o próximo ciclo económico, porque ao contrário da pandemia e da evolução do comportamento do vírus, que cada vez aparecem mais surpresas negativas, nomeadamente as variantes. Do ponto de vista das projeções económicas, não é muito difícil perceber se estamos a afetar o primeiro trimestre. O segundo também vai naturalmente ser afetado, porque se parte logo de uma base mais pequena. E o ano turístico, nós olhamos para este ano turístico e o que é que já se pode antever? Quem tinha a ideia de vir para Portugal passar férias, o que é que vai dizer? Então, mas eles estão a confinar no primeiro trimestre, o segundo ainda vai ser de instabilidade, vamos para lá logo no início do verão. E muita gente faz o raciocínio, não vem. Depois há outras questões que nós devemos ponderar, que é, ok, há um confinamento, há um conjunto de atividades económicas que vão fechar, algumas reinventam-se, mas nem todas se reinventam. Alguns restaurantes reinventam-se, mas empresas como disse, de turismo, de atividades relacionadas, de eventos, de viagens, estão aflitíssimas. E aquilo que é a lógica, ou que era o efeito esperado pela lógica do primeiro conjunto de apoios, que era aguentar os empregos, nesta segunda fase, boa parte deles, não vou arriscar dizer a esmagadora maioria, mas grande parte deles, vão desaparecer. Infelizmente vão desaparecer. E nós temos que ter consciência disto. E não é falar disto no fim do ano. Tem que se falar disto na altura em que as medidas são tomadas. Agora, olhando para o outro lado, que é... o Ricardo estava a falar, obviamente, da necessidade de se confinar e até questionando porque é que não se confina mais. Mas pergunto eu, há outros setores em que se deve questionar e perguntar. Manter um gigantesco parque verde aberto em Sintra ou nas cidades do Porto ou em Lisboa, em que as pessoas possam passear, não seria melhor do que deixá-las nos bairros, onde nós sabemos que as pessoas acabam por ir para a casa dos vizinhos, uns jogar às cartas, outros conversar? Desculpem, isto tem que ser questionado. É que isto nem sequer é só questão sanitária, nem sequer é económica, é comportamental e civilizacional. Depois, o outro lado ainda, se me permites, para acabar, o outro lado que é, haverá apoios. Então, mas nós estamos a ver que boa parte dos setores e das empresas ainda nem sequer receberam o que tinham que receber na primeira fase e vão esperar que recebem agora logo no primeiro momento. Não, vão receber lá para setembro, outubro. Lá está, aguentam, se calhar não aguentam. E já vamos perceber esses apoios também e as promessas que foram feitas para já. Ricardo, relativamente àquela que era a grande dúvida deste novo confinamento, prendia-se com as escolas. O Primeiro-Ministro tomou essa decisão de manter todos os estabelecimentos de ensino abertos, é o que difere em grande medida do que foi o primeiro confinamento. Concorda com esta decisão? O Governo fez bem? É como eu dizia, é uma decisão difícil e há vantagens e desvantagens. Seria útil até poder-se ter feito modulação económica para perceber se haveria vantagem em nós resolvermos esta situação pandémica neste momento em 3, 4 semanas ou em 6 ou 8. Porque a diferença é esta, fechando as escolas nós conseguimos reduzir o famoso RT, o indicador de transmissibilidade, de acordo com os especialistas, em cerca de 0,1.
O que significa, é uma décima, mas é uma décima muito importante porque significa que acelera a curva de descida de casos e, portanto, alívio da pressão sobre os hospitais, tudo aquilo que neste momento está a condicionar esta decisão política. E, portanto, a meu ver, parece-me que se nós sabemos que entre as escolas há grupos, até aqueles que defendiam manter as escolas abertas, acabaram por reconhecer que o problema não é nas aulas, é antes das aulas, é depois das aulas, são os encontros sociais, porque depois, mantendo as escolas abertas, tem que se manter os transportes, tem que se manter um conjunto de serviços e, portanto, nesses grupos universitários, secundário e eventualmente terceiro ciclo, era fundamental. Mas aquilo que o José Gomes Ferreira estava aqui a dizer, por exemplo, em relação aos parques urbanos, e aplica-se a muitos outros setores, em que as pessoas questionam, mas porquê aqui nós tomarmos uma decisão de confinar, de usar a tal bomba atómica? Usa-se a bomba atómica quando não se sabe o que se fazer. E aquilo que nós temos como realidade no nosso país é que em 87% dos casos ninguém sabe onde é que as pessoas se infectaram. Eu próprio tive Covid-19 e não houve no inquérito epidemiológico qualquer esforço, porque não há capacidade com 10 mil casos por dia para fazer uma investigação de detetive, que é o trabalho da saúde pública, para perceber a fonte da infecção. Se nós não sabemos onde é que as pessoas se infectam, como é que se tomam decisões políticas para conter a pandemia? E é neste momento necessário assumir-se que nós não temos essa capacidade instalada, não temos essa estratégia montada e se nós queremos, e aqui eu tenho uma ponta de esperança face àquilo que o José Gomes Ferreira dizia quanto ao turismo do verão, nós ainda vamos a tempo de evitar que no segundo trimestre tenhamos uma subida de casos por volta da Páscoa. É preciso começar a mudar a estratégia e assumir que aquilo que nos trouxe até aqui falhou. É preciso mudar radicalmente de estratégia para garantir que no segundo trimestre possamos ter outra resposta. Muito rapidamente, perante esta realidade, faria sentido que professores e funcionários escolares fossem vacinados com alguma prioridade? Aquilo que foi-nos transmitido é que quem tomou as decisões sobre a ordem de vacinar os determinados grupos e escolher esses grupos foi a Comissão Técnica de Vacinação. Na Assembleia da República estamos a aguardar que venham, já os chamamos, o PSD chamou-os, para poderem explicar porque é que foram estes grupos e porque é esta ordem. A Holanda, a Alemanha, o que é que fizeram? Usaram modelos matemáticos para calcular, como temos poucas vacinas, quem é que devemos vacinar primeiro, por que ordem, para aumentar a eficácia da vacinação. Como é que nós diminuímos ao máximo a mortalidade? Ou seja, como é que tiramos o máximo proveito destas vacinas? Em Portugal, até hoje, ninguém conseguiu explicar porque é que escolhemos estes grupos de risco e esta ordem de vacinação. E agora que mudaram drasticamente as circunstâncias, mantendo escolas abertas, essa questão de professores, pessoal não docente, que vai continuar a trabalhar como se não houvesse confinamento, se não devem ser, de facto, ponderados numa fase mais precoce. Nova conversa com os nossos convidados, José Gomes Ferreira, Ricardo Batista Leite, em discussão a crise sanitária e também a crise económica e os impactos com este novo confinamento, com estas medidas mais restritivas. Para já, José Gomes Ferreira, voltamos no fundo onde estávamos, em março, abril, mas acabamos por não partir do zero. À medida, aliás, que os meses foram avançando, fomos nos adaptando à pandemia, certo. Fomos também criando formas alternativas das coisas começarem a funcionar em novas condições. Que mais ajudas é que vão ser necessárias? Sendo certo que o Primeiro-Ministro prometeu algum reforço, mas concretamente o que é que podemos ter ou o que é que devemos ter? Eu acho que os pacotes, consigo classificá-los em três, os 3 pacotes de ajudas que existiram na primeira fase deverão ser replicados com mais algumas variações, mas a matriz deverá ser a mesma. Portanto, apoio ao rendimento das famílias, porque o impacto levará a que algumas atividades tenham que parar e algumas pessoas têm que ficar em casa, perdem o rendimento, mesmo que seja em layoff, haverá sempre uma parte que não é coberta. Terá que haver apoio, o próprio layoff é a forma de apoio ao rendimento, mas não é total. Depois, do lado das empresas, tem que haver apoio ao pagamento de responsabilidades, portanto, layoff para conseguir pagar a parte do salário que a responsabilidade das empresas, e depois a grande bolsa dos não pagamentos, permitir que não se pague, desde logo ao Estado, no que tem a ver com impostos e descontos para a Segurança Social, e moratórias no pagamento aos bancos estão previstas até setembro. Vamos ver em que condições é que as pessoas terão a possibilidade de retomar e se não existe um novo protelamento desse prazo. E por fim, as questões das rendas, que no caso dos particulares, felizmente que existiram, no caso do comércio, foi insistente o pedido para muitos negócios conseguirem um apoio, não o conseguiram.
imagino que a situação seja, neste caso, replicada, não haverá esse apoio. Bom, se me permites, deveria haver um grande apoio que é tanto económico como político, como até estrutural da nossa economia e da nossa sociedade. Acho que não devemos deixar de o dizer, que é, na sequência do que o Ricardo disse, testar. Quem é que deveria testar? Se não há profissionais suficientes, chamem-se os militares. Isto é uma coisa que é óbvia para todos. Chamem-se os militares. Se a estrutura militar existe, é para correr a uma guerra. E esta é uma guerra com o inimigo invisível, como os próprios políticos dizem. Chamem-se os militares, tal como deviam ser chamados para a prevenção dos incêndios e o combate a incêndios. É outra conversa. Bom, para terminar, muito rapidamente, não me parece que no comércio todas as estruturas, ou grande parte das estruturas que são modernas, que são bem organizadas e que têm cuidados sanitários, devam fechar todas. Desculpem, é a minha opinião, fica sujeita à crítica. Não me parece que devam fechar todas. Há uma razão muito simples. Os cuidados são tomados nestas superfícies, em muitas lojas pequenas, médias e grandes. Devia-se olhar para isso com mais atenção. Porque o comércio é a porta de escoamento do que se faz na produção. Isto é tão simples, a equação é tão simples como isto. E depois falta uma outra coisa, que eu não estou a ver os nossos políticos a terem, se calhar nem têm o discernimento neste momento para isso. Mas nós vimos desaparecer 10, 12, 13% do PIB ou 20% em alguns setores. Em alguns setores desapareceu a parte que eles contribuem para o PIB em 15% a 20%. E não estou a ver o governo, desculpem-me o termo, a oposição e a liderança da oposição, não estou a ver a pensar num novo modelo económico que substitua as exportações que eram do turismo e que desapareceram, e que se substitua a procura interna, que também desaparece porque as pessoas ficaram mais pobres, e isto é uma verdade, é evidente. Não estou a ver e devia estar a ver. Os planos que aí vêm para a recuperação da economia são todos ao contrário. O Estado tem que ter mais dinheiro e mais meios e mais poder para poder prestar o serviço ao resto da população. Ora, se as outras estruturas estão a morrer, que lógica é que isto tem? Desculpem, devia ser tudo no mesmo compasso. E por último, muito rapidamente, muito cuidado com as finanças públicas e a dívida pública. Nós estamos a descurar isto, não ouço o Primeiro-Ministro a referir isto, já vi o líder da oposição referi-lo, o Primeiro-Ministro nem toca neste assunto. Estamos com 135% a 137% de dívida pública sobre o PIB em 2020. Vamos ter outra vez um déficit enorme, não há volta a dar a isto, pela maneira que estamos. Vamos ter outra vez um déficit enorme. No final deste ano, no princípio do próximo, os credores vão começar a perguntar se a Itália, sequência, Itália, Chipre, Espanha e Portugal conseguem pagar. E vamos a ver o que é que vem a seguir. Deus queira que não, mas as emissões de dinheiro pelo BCE e o próprio recurso a mercado pela Comissão Europeia, com a autorização dos Estados-membros, não chega, porque há uma altura em que os investidores perguntam: será que vou ver o meu dinheiro de volta? Isto é um perigo enorme e devíamos estar a discutir também isto. Dir-me-ão, é muita coisa para se estar a discutir numa altura de agravamento tão grande da pandemia. Desculpem, todas as questões têm que ser discutidas e postas sobre a mesa. E do lado da saúde, Ricardo Batista Leite, a ministra Marta Temido já disse que estamos na fase mais complexa, mais dura, mais difícil desta pandemia. Para corrermos atrás do prejuízo, até onde é que o Serviço Nacional de Saúde vai ter elasticidade? Bom, na realidade não vai ter. Já atingiu o seu limite em muitos aspectos, no sentido em que há muitos doentes... E o que é que será necessário assegurar? Aquilo que se defendeu desde o início era um acordo global entre os três setores, público, privado e social, e a Ministra da Saúde poder gerir o sistema como um todo neste contexto de exceção, que é uma pandemia. Optou-se por apenas focar no Serviço Nacional de Saúde e depois, casuisticamente, à medida das necessidades em contexto de emergência, as administrações regionais de saúde contratualizarem serviços com os privados, o que diminui a eficiência daquilo que era o impacto que se poderia tirar desse tipo de contratualização, para além da desorganização que daí resulta. Reparem que nós não temos sequer uma coordenação nacional das camas do sistema de saúde em Portugal. Ou seja, cada vez que um doente está, quando eu estou no hospital e temos um doente em cuidados intensivos ou que precisamos de colocar o doente em cuidados intensivos e não temos camas, nós temos que andar a ligar aos diretores de serviço para saber onde é que há uma cama. Isto é altamente ineficiente. Não permite essa elasticidade que um sistema nacional permite, exigiria uma organização de base que não existe. Mas, se me permite, Patrícia, eu queria voltar àquilo que o José Gomes Ferreira falava, porque, de facto, a economia e a saúde são duas faces da mesma moeda, particularmente no contexto pandémico.
E por mais que se queira investir nos apoios que são fundamentais, e concordo e subscrevo tudo o que foi dito, e reconhecendo que vivemos de facto um momento de absoluta exceção, não há, com 137% de dívida face ao PIB, não há elasticidade que tem, por exemplo, uma Holanda com 50% face ao PIB. E, portanto, nós temos que reconhecer que a única vantagem que nós temos face ao resto da Europa é o nosso posicionamento geográfico, que é sermos um país periférico com uma só fronteira terrestre. Como a Dinamarca, poderíamos ter-nos transformado numa ilha sanitária no contexto da Europa, garantindo que nós não teríamos esta segunda vaga e podemos evitar a tal terceira vaga a seguir a este confinamento. É a única forma de nós encontrarmos aqui um mecanismo para nós nos excepcionarmos ao resto da Europa, que inevitavelmente vai andar nestes ioiôs de confinamentos, para termos alguma vantagem económica, particularmente na área de serviços, particularmente na área do turismo. Porque, se por um lado é fundamental controlar a pandemia, por outro lado é fundamental segurar o pouco emprego que ainda vai havendo, mas o terceiro aspecto é encontrar as tais novas cadeias de valor. Por acaso o PSD tem publicado pelo Joaquim Sarmento no Conselho Estratégico alguns documentos, poderá vir cá debater em detalhe. Mas o fundamental é nós, de facto, encontrarmos estes novos mecanismos utilizando algumas das vantagens competitivas que nós, como país, temos. Infelizmente, aquilo que tem sido a nossa estratégia é ir atrás daquilo que tem sido a estratégia dos outros países europeus, quando devíamos estar a olhar para aqueles que têm respondido melhor. E há vários exemplos. Eu tenho falado da Dinamarca, podia falar no Coreia do Sul, já para não falar das nações ilhas. E o que é preciso fazer, então, para evitar a terceira vaga? É precisamente o tal testar, identificar e isolar todas as pessoas infectadas e suspeitas em 24 horas. Não há outra forma. Isso exige investimento. Aliás, o Conselho Estratégico Nacional do PSD publicou, ainda não houve uma reação, eu acho isto inacreditável, com franqueza, não houve uma reação do Governo desde o dia 11 de novembro sobre o conjunto de propostas de um caminho alternativo do Governo, de resposta à pandemia. E uma das propostas era precisamente, do ponto de vista da hierarquização das intervenções sanitárias, passarmos a ter as Forças Armadas a organizar essas intervenções, com o apoio naturalmente da Direção-Geral da Saúde, porque isto exige controle e comando. Veja-se a questão das vacinas, que nós vamos ter aqui um desafio gigantesco. Olhando para os atrasos da parte dos fornecedores nas entregas das vacinas, vamos ter dias em que teremos que vacinar mais de 70 mil pessoas por dia, se queremos cumprir com os calendários propostos no plano. Será absolutamente impossível com a atual infraestrutura e organização. José Gomes Ferreira, estamos mesmo a terminar e pegando aqui nesta metáfora do ioiô, há pouco menos de um mês estávamos aqui a discutir a retoma da economia para 2021, aquelas que eram as previsões. A minha questão é, perante este novo confinamento, tudo se altera e também se há margem orçamental para todos os apoios que já referiste que são necessários? Não há, e é isso que é outro dos aspectos que é muito importante dizer-se com clareza às pessoas. Nós, neste momento, estamos a gastar dinheiro que não é nosso, estamos a pedi-lo emprestado. Basta perceber que existe déficit, há um desacerto. Desapareceram 10 a 12% das receitas do Estado em impostos e outras receitas, mas desapareceram porque não há produção, não há PIB que gere a capacidade do Estado de buscar essa parte. E se desapareceram, como é que está a ser coberto? Com a emissão de dívida. Nós estamos numa situação em que temos 17, 18 mil milhões de euros de crescimento da dívida, que é o correspondente ao déficit do ano. Tivemos no ano passado, vamos ter este ano, ultrapassa os 30 mil milhões de euros nos 2 anos. E onde é que nós vamos parar? Também isto deve ser questionado. Por isso é que eu acho que é importante as pessoas terem consciência de que, ao lado da questão sanitária, obviamente a vida está primeiro, ninguém discute isso, princípio sagrado. O Primeiro-Ministro disse-o várias vezes e estamos de acordo, obviamente. Agora, ao lado temos que pensar nas outras realidades. Não podemos ter só um discurso e só um olhar para um dos lados. Aliás, é nosso dever, os jornalistas, pessoas da comunicação, políticos, é nosso dever falar nisso. E esse é um ponto fulcral. O Estado, neste momento, não está a ter dinheiro para gastar, está a pedi-lo emprestado aquele que tem que gastar, porque desapareceu a receita fiscal e porque aumentou a despesa. E vai continuar assim no ano 2021. Temos que ter consciência disso. E fica esse aviso. José Gomes Ferreira, Ricardo Batista Leite, obrigada, meus senhores, ambos, pela presença nesta edição da noite. Fazemos